Eu sempre achei que quando você ama alguém de verdade, você precisa provar, precisa estar presente, precisa ser paciente, precisa entender os momentos difíceis dele, os silêncios dele, as ausências dele. E foi exatamente isso que eu fiz. Durante meses, talvez até mais de um ano, eu fui aquela mulher que esperava, que entendia, que relevava. Ele chegava tarde e eu sorria dizendo que estava tudo bem. Ele cancelava nossos planos e eu dizia que não tinha problema, que poderíamos remarcar. Ele passava finais de semana inteiros sem me procurar e eu ficava ali, olhando o celular, inventando desculpas na minha cabeça para justificar o injustificável, porque eu acreditava que isso era amor. Eu acreditava que se eu fosse compreensiva o suficiente paciente, ele finalmente ia perceber o quanto eu valia. Mas sabe o que acontece quando você se torna previsível demais? Quando você tá sempre disponível, sempre compreensiva, sempre ali, você deixa de ser vista, você vira parte da paisagem. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve um dia, era uma sexta-feira de noite, que eu tinha preparado um jantar especial. Nada muito elaborado, mas tinha feito aquele macarrão que ele adorava. Tinha comprado vinho, tinha arrumado a mesa com velas. Parece bobagem agora que eu penso, mas na época, aquilo significava algo para mim. Era a minha tentativa de resgatar algo que eu sentia que estava se perdendo entre a gente. Ele tinha prometido que chegaria às 8. 8:30 passou, 9 horas. 9:30. Eu fiquei ali sentada na sala, olhando a comida esfriar, sentindo algo dentro de mim esfriar também. Quando ele finalmente chegou, passava das 10. Nem pediu desculpas direito. Só disse que tinha surgido algo no trabalho, pegou um prato, comeu em silêncio enquanto mexia no celular. Eu fiquei observando ele ali, tão distante mesmo estando a poucos centímetros de mim, e senti meu peito apertar daquele jeito que dói fisicamente. Sabe quando você tem tanta coisa para dizer, mas ao mesmo tempo não sabe nem por onde começar? Então eu perguntei, com a voz trêmula, quase sussurrando, "Você ainda se importa com a gente?" Ele levantou os olhos do celular por um segundo, suspirou com aquele cansaço que parecia culpar a minha pergunta pelo peso que ele sentia, e respondeu, "Eu não ligo para essas coisas. Você complica demais tudo." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu não ligo para essas coisas. Como assim ele não ligava? Não ligava para nós? Para mim? Para o que a gente estava construindo. Ou melhor, para o que eu achava que a gente estava construindo. Porque naquele momento começou a ficar claro que talvez eu estivesse sozinha nessa construção há muito tempo. Talvez eu estivesse carregando o peso de um relacionamento nas minhas costas, enquanto ele apenas existia ao meu lado, confortável, na certeza de que eu estaria sempre ali, sempre esperando, sempre relevando. E o pior de tudo é que eu continuei. Mesmo depois daquele jantar frustrado, mesmo depois daquela frase que deveria ter me acordado, eu continuei, porque eu tinha medo. Medo de terminar e descobrir que eu tinha desperdiçado todo aquele tempo. Medo de ficar sozinha, medo de admitir que eu tinha me perdido completamente tentando ser amada por alguém que mal me via. Eu lembro de ter lido algo, acho que foi num e-book, que uma amiga tinha compartilhado comigo, chamado Ele no modo apaixonado, química irresistível. Na época eu dei uma folheada rápida, meio desacreditada, sabe? Achei que eram aquelas coisas que prometem fórmulas mágicas para relacionamentos, mas tinha uma frase que grudou em mim, mesmo eu não querendo admitir. Dizia algo sobre como a verdadeira química não nasce de você perseguir, mas de você habitar seu próprio poder de um jeito tão autêntico que ele simplesmente não consegue desviar. O olhar, eu achei bonito quando li, mas não entendi de verdade. Não até tudo desmoronar. Não até eu desmoronar. As semanas seguintes foram estranhas. Eu comecei a perceber coisas que talvez sempre estivessem ali, mas eu me recusava a enxergar. A forma como ele desviava o olhar quando eu falava sobre nós. A pressa com que ele mudava de assunto quando eu tentava ter conversas mais profundas. O jeito como ele parecia mais animado, respondendo mensagens no celular, do que conversando comigo. E eu reagia do pior jeito possível. Tentava mais, falava mais, explicava mais, me justificava mais. Parecia que quanto mais eu tentava me aproximar,
mais ele se afastava, e quanto mais ele se afastava, mais desesperada eu ficava. Virei aquela versão de mim mesma que eu jurava que nunca. Seria insegura, carente, pequena. Eu tinha encolhido tanto tentando caber no amor dele que tinha sumido completamente. Teve uma noite que a gente foi numa festa de um amigo dele, eu me arrumei, coloquei aquele vestido que ele sempre dizia que gostava, fiz aquela maquiagem caprichada, queria me sentir bonita, queria que ele me olhasse do jeito que olhava no começo, sabe? Quando a gente chegou, ele basicamente me largou, foi conversar com os amigos, beber cerveja, rir de piadas que eu não ouvia. Eu fiquei ali, circulando pela festa como um fantasma, sorrindo para as pessoas, fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. Eu me sentia invisível. E o pior é que eu era invisível para a única pessoa que eu queria que me visse. Em algum momento da noite eu fui até ele e segurei sua mão. Ele olhou para baixo, para nossa mão entrelaçada, e então soltou, não de forma grosseira, mas soltou. E aquilo doeu mais do que qualquer grito, porque era a confirmação física do que eu já sabia no fundo. Ele não queria me segurar mais. Voltamos para casa em silêncio. Aquele silêncio pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Quando entramos no apartamento dele, eu já não aguentava mais. Comecei a chorar. Não daquele jeito delicado de novela, mas daquele jeito feio mesmo. Soluçando, com o nariz escorrendo, com a maquiagem borrando. E sabe o que ele fez? Ficou ali parado, olhando para mim com aquela expressão de incômodo, como se minha dor fosse um exagero, como se meus sentimentos fossem um peso que ele não queria carregar. Você está sendo dramática de novo, ele disse. E aquilo foi a gota d'água. Não porque ele tinha sido cruel, mas porque ele tinha sido indiferente. E indiferença dói infinitamente mais que crueldade. Dramática, repeti, e minha voz saiu num fio. Eu tô tentando salvar o que a gente tem e você me chama de dramática. Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo, naquele gesto de frustração que eu já conhecia tão bem. A gente não tem nada para salvar. Se você fica criando problema onde não existe, aquilo me atravessou porque significava que para ele, tudo o que eu estava sentindo, toda aquela dor, toda aquela angústia, não era real. Era invenção minha, era exagero. E naquele momento algo dentro de mim rachou. Não quebrou ainda, mas rachou. E pelas rachaduras começou a entrar uma luz que eu não esperava. A luz da clareza. Nos dias seguintes, eu fiquei mais quieta. Não porque tinha desistido de brigar, mas porque estava exausta. Exausta de tentar ser vista. Exausta de tentar ser escolhida. Exausta de me contorcer para caber em um espaço que claramente não tinha mais espaço para mim. Eu comecei a observar mais e falar menos. E sabe o que eu percebi? Que ele estava confortável. Confortável porque sabia que eu estaria sempre ali. Que eu era o porto seguro dele, enquanto ele era a minha tempestade. E essa assimetria estava me destruindo. Foi numa terça-feira que tudo mudou de verdade. Nada de especial tinha acontecido. A gente estava em casa dele, cada um no seu canto, ele jogando videogame e eu fingindo ler um livro. Mas eu não estava lendo, estava pensando em todas as vezes que eu tinha engolido mágoa, em todas as vezes que eu tinha aceito menos do que merecia, em todas as versões de mim mesma que eu tinha abandonado, tentando ser a versão que ele aprovava. E de repente, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim, eu entendi que não era sobre ele me amar ou não. Era sobre eu ter deixado de me amar. Era sobre eu ter traído a mim mesma de todas as formas possíveis, só para manter um relacionamento que já tinha acabado há meses. Talvez há mais tempo ainda. Levantei do sofá, peguei minha bolsa. Ele nem percebeu no começo. Quando chegou na porta e comecei a calçar meu tênis, ele finalmente olhou. "Você vai sair?" perguntou. Mais por curiosidade do que por interesse real. "Vou embora", respondi, e minha voz saiu diferente. Firme, sem lágrimas, sem dramaturgia, apenas firme. Ele pausou o jogo, virou para mim com aquela expressão confusa. "Embora para onde? Embora de verdade. Eu não vou mais fazer isso." Ele deu uma risada sem graça, aquela risada de quem acha que é blefe. "Fazer o quê? Você tá exagerando de novo." "Não", eu disse, e olhei bem nos olhos dele. "Eu não tô exagerando. Eu tô parando de implorar por atenção.
parando de aceitar migalhas, parando de me perder em alguém que nem ao menos percebe que eu estou aqui. Ele levantou do sofá agora, pela primeira vez parecendo realmente prestar atenção. Espera, você está terminando comigo? A pergunta soou quase ofendida, como se fosse absurdo que eu tomasse essa iniciativa, como se fosse impossível que eu fosse capaz disso. E talvez tenha sido mesmo, até aquele exato momento. Estou me escolhendo, respondi. E então abri a porta e saí. Desci as escadas do prédio dele com as pernas tremendo, com o coração acelerado, com aquela mistura estranha de terror e liberdade. Entrei no carro e fiquei ali sentada por alguns minutos, só respirando, esperando que ele viesse atrás, esperando que a porta se abrisse e ele aparecesse correndo, pedindo para eu voltar, dizendo que tinha sido um idiota. Mas a porta não se abriu. Ele não veio. E sabe de uma coisa? Aquilo, de alguma forma torta, foi o que eu precisava, porque confirmou o que eu já sabia. Ele não ia lutar por mim, e eu não podia mais lutar sozinha. Os primeiros dias foram horríveis. Eu chorei tudo o que tinha guardado durante meses. Chorei no banho, chorei na cama, chorei fazendo comida, chorei dirigindo, chorei até não ter mais lágrimas. E quando as lágrimas secaram, começou a aparecer outra coisa. Raiva. Não raiva dele, necessariamente, mas raiva de mim. Raiva por ter permitido, por ter aceitado, por ter me diminuído. E essa raiva, por mais dolorosa que fosse, era combustível. Era ela que me fazia levantar da cama. Era ela que me fazia bloquear o número dele antes que eu tivesse a fraqueza de mandar mensagem. Era ela que me empurrava para frente quando tudo o que eu queria era voltar atrás. Comecei a fazer coisas só para mim. Pequenas coisas no início. Voltei para a aula de pintura que eu tinha abandonado, porque nos dias de aula eu ficava em casa esperando ele ter tempo para mim. Liguei para aquelas amigas que eu tinha deixado de ver porque ele não gostava de sair com mulherada. Comprei aquela roupa cara que eu sempre quis, mas achava extravagante demais. E sabe o que essas pequenas coisas fizeram? Me lembraram que eu existia, que eu tinha gostos, vontades, sonhos que não tinham nada a ver com ele. Que eu era uma pessoa completa antes dele e que eu podia voltar a ser. 3 semanas depois da separação, eu estava diferente. Não era só visual. Embora eu tivesse cortado o cabelo e estivesse me vestindo de um jeito que me fazia sentir mais. Era algo interno. Uma postura, uma energia. Eu tinha parado de checar o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem dele. Tinha parado de olhar as redes sociais dele para saber o que estava fazendo. Tinha parado de contar histórias sobre nós para todo mundo que quisesse ouvir. Eu simplesmente tinha começado a viver de novo. E viver de verdade, sem estar presa àquela dor constante, era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Foi num sábado que eu o vi pela primeira vez depois que terminei. Eu estava num café com uma amiga, rindo de algo que nem era tão engraçado assim, mas que estava me fazendo rir daquele jeito. Gostoso, livre, e ele entrou. Nossos olhos se encontraram, e eu vi a surpresa no rosto dele. Surpresa genuína, como se ele não esperasse me encontrar ali, naquele estado. Feliz. Eu acenei, um aceno educado, casual, e voltei a conversar com minha amiga. Não, travei. Não senti meu estômago revirar como imaginei que sentiria. Apenas acenei e continuei minha vida. E isso, perceber que eu conseguia continuar minha vida mesmo com ele ali, foi uma das sensações mais poderosas que já tive. Ele veio até a nossa mesa. É claro que veio. Oi, disse ele, e sua voz soou estranha, insegura. Posso falar com você 1 minuto? Olhei para minha amiga, que fez uma cara que claramente dizia: você tem certeza? E então, olhei para ele. Acho que não é uma boa ideia, respondi. E não foi com raiva, foi com tranquilidade, com clareza. Ele ficou ali parado, sem saber o que dizer. E então murmurou um está bom e voltou para o lado dele do café. E eu continuei conversando com minha amiga como se nada tivesse acontecido, porque de certa forma nada tinha acontecido. Ele já não tinha mais poder sobre mim, mas a partir desse dia ele começou a aparecer. Não fisicamente sempre, mas de outras formas.
uma mensagem no Instagram que eu ignorei. Um amigo em comum dizendo que ele tinha perguntado de mim. Flores anônimas no meu trabalho que eu sabia que eram dele. E cada tentativa dele de se reaproximar só confirmava algo que eu estava começando a entender. Ele só me queria agora porque eu não estava mais disponível, porque eu tinha saído do papel de namorada compreensiva e entrado no papel de mulher que se escolheu. E essa mudança de energia, tinha despertado algo nele que minha dedicação nunca conseguiu despertar. Teve uma noite que ele tocou a campainha do meu apartamento. Eram quase 11 da noite. Eu abri o interfone. Surpresa. Preciso falar com você, ele disse. E havia algo diferente na voz dele. Urgência quase desespero. Parte de mim, aquela parte que ainda guardava memórias boas, quis descer e ouvir o que ele tinha a dizer. Mas a parte mais forte, a parte que tinha renascido da dor, sabia que algumas conversas só servem para nos fazer retroceder. Não, eu disse simplesmente, não hoje. E desliguei o interfone. Fiquei ali parada do outro lado da porta, ouvindo ele tocar a campainha mais algumas vezes e depois o silêncio. E quando ouvi o som dele indo embora, soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Ele continuou tentando, durante semanas, mensagens que conseguiam furar meu bloqueio através de outros números. Aparições casuais em lugares que ele sabia que eu frequentava. Até que um dia, ele simplesmente apareceu na porta da minha academia. Estava encostado no carro dele. Esperando quando me viu, se endireitou. Tinha olheiras. Parecia mais magro. Parecia, pela primeira vez desde que o conheci, vulnerável. Eu estraguei tudo, ele disse assim que me aproximei. Não era uma pergunta, era uma constatação. Fiquei ali parada, segurando minha mochila, olhando para esse homem que um dia tinha sido meu mundo inteiro e agora era apenas alguém que eu conhecia. Sim, concordei. Você estragou. Ele deu um passo na minha direção. Eu não sabia o que tinha até perder. Eu fui um idiota. Eu te tratei como se você não fosse importante, quando você era a coisa mais importante. E eu sei que é tarde, eu sei que provavelmente você me odeia, mas eu precisava falar isso. Eu precisava que você soubesse que eu percebo agora. Percebo o quanto você vale e sabe, o que eu senti ouvindo aquilo não foi satisfação, não foi vontade de voltar. Foi tristeza. Tristeza porque aquilo que eu tinha implorado por meses, aquele reconhecimento, aquela valorização, estava vindo agora que eu não precisava mais. Estava vindo agora que eu tinha aprendido a me valorizar sozinha. Você percebe agora, repeti, e minha voz saiu suave, quase maternal. Mas onde você estava quando eu estava ali, disponível, te amando, te escolhendo todos os dias? Você percebe agora porque eu não estou mais ao seu alcance. Isso não é amor, isso é ego ferido. Viu o rosto dele se desmanchar, vi os olhos dele encherem d'água e pela primeira vez vi ele realmente sentir o peso do que tinha feito. Eu te amo, ele sussurrou. E eu acreditei. Acreditei que naquele momento ele realmente achava que amava, mas eu também sabia que o amor dele era reativo, era uma resposta à minha ausência, não uma escolha ativa pela minha presença. Talvez você ame, respondi, mas você ama a ideia de mim agora que não me tem. Você ama a versão de mim que se valorizou e foi embora. Mas você não amava aquela versão que ficava, que esperava, que se diminuía para caber no seu descaso. E eu não posso voltar a ser aquela pessoa. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Ele estendeu a mão para mim, mas eu dei um passo para trás. Não com raiva, apenas com clareza. Eu te desejo coisas boas, eu disse, e era verdade. Espero que você aprenda a valorizar a próxima pessoa desde o começo, que você não precise da ausência dela para perceber a presença. Mas comigo, acabou. E não porque eu te odeio, mas porque eu me amo mais. E então, eu passei por ele, entrei no meu carro e fui embora. Olhei pelo retrovisor e vi ele ainda ali, parado, assistindo eu ir embora de novo. E dessa vez, não senti culpa. Senti paz. Semanas se transformaram em meses. Ele eventualmente parou de tentar, entendeu? Finalmente que algumas pontes queimadas não podem ser reconstruídas. E eu continuei minha vida,
conheci pessoas novas, tive encontros que me fizeram rir, tive noites sozinha que me fizeram crescer. Voltei a me reconhecer no espelho, voltei a gostar da minha própria companhia. E em algum lugar nesse processo, eu me apaixonei de novo, não por outra pessoa, por mim, pela mulher que eu tinha me tornado, pela força que eu não sabia que tinha, pela capacidade de me reerguer quando tudo parecia desmoronado. Foi nesse período que eu voltei a pensar naquele e-book, o Ele no Modo Apaixonado, Química Irresistível, e finalmente, eu entendi o que ele tentava dizer. Não era sobre manipular alguém para te querer, não era sobre joguinhos ou estratégias. Era sobre algo muito mais profundo e muito mais simples ao mesmo tempo. Quando você habita seu próprio valor, quando você realmente se enraiza em quem você é e no que você merece, você cria uma energia magnética. Não porque está tentando atrair alguém, mas porque está sendo autêntica. E autenticidade, verdadeira autenticidade, é irresistível. Não para todo mundo, mas para as pessoas certas. E mais importante ainda, é irresistível para você mesma. Eu percebi que o modo apaixonado dele tinha sido ativado não quando eu estava lá, me esforçando, tentando ser suficiente. Foi ativado quando eu saí, quando eu me escolhi, quando eu parei de perseguir e comecei a simplesmente ser. E isso me ensinou algo fundamental. Você não pode fazer ninguém te amar da forma que você merece, mas você pode se amar tanto que não aceita menos do que merece. E quando você faz isso, as pessoas certas vão te valorizar desde o início, e as pessoas erradas vão te perceber tarde demais. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, não sinto mais dor, não sinto raiva, sinto gratidão. Gratidão pela dor que me acordou. Gratidão pela indiferença dele, que me forçou a olhar para minha própria indiferença comigo mesma. Gratidão pelo fim que foi, na verdade, um recomeço, porque eu não perdi um relacionamento. Eu me encontrei, e esse reencontro, essa reconexão profunda comigo mesma, valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dúvida. Ele desmoronou quando me viu indo embora. Mas sabe o que mais? Eu desmoronei também. A diferença é que eu usei os meus cacos para me reconstruir mais forte, mais inteira, mais consciente do meu próprio poder. E ele usou os dele para finalmente perceber o que tinha perdido. E essa diferença, é tudo. Porque eu não voltei. Não voltei porque aprendi que algumas portas precisam ficar fechadas, não por raiva, mas por amor próprio. Porque algumas pessoas só sabem valorizar o que perderam. E não é responsabilidade nossa ficar provando nosso valor para quem não soube vê-lo quando estava escancarado na frente deles. E sabe o que tem de mais bonito em tudo isso? É que hoje eu sei que sou capaz de me levantar. Sei que sou capaz de me escolher. Sei que meu amor é valioso demais para ser desperdiçado com quem não sabe honrá-lo. Sei que minha presença é um presente, não uma súplica. E carrego isso comigo agora, como uma verdade tatuada na alma. Uma verdade que ninguém pode tirar de mim. Nem ele, nem ninguém. Porque ela é minha. Foi conquistada com dor, mas é minha. E ninguém, nunca mais, vai fazer eu esquecer disso.